Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no material simplesmente fascinante sobre algo que, no fim das contas, une todo mundo: a busca implacável pela felicidade. Sério, o texto base de hoje desvenda esse tema de um jeito tão estruturado que vai desafiar tudo aquilo que a gente costuma assumir sobre realização e paz de espírito. Então, vamos direto ao ponto. O que traria felicidade real hoje, agora mesmo? O autor do nosso material lança essa pergunta logo de cara. É um convite poderoso, né? Para a gente parar e analisar o que realmente acha que traria alegria imediata. Seria muito dinheiro na conta? Uma saúde de ferro? O relacionamento dos sonhos? Ou quem sabe só a ausência total de problemas? Guarda bem essa resposta, porque a nossa exploração de hoje vai colocar essa percepção totalmente à prova. Parte 1. A busca pela felicidade. Olha só que sacada inteligente do texto aqui. Ele contrasta os objetivos da nossa sociedade moderna com uma estrutura espiritual que é muito, muito mais antiga. De um lado, a gente tem a felicidade mundana, aquela baseada em riqueza, saúde e principalmente em não ter conflito nenhum, sabe? Aquela vida lisa. Do outro lado, a felicidade bíblica, que foca em cumprir um propósito desenhado por Deus e viver debaixo da graça. E aqui, o palestrante compartilha uma história pessoal bem forte. Ele conta que, quando era mais novo, passou um mês inteirinho ignorando a Deus só para tentar fugir dos problemas. E o resultado? Uma paz que ele descreveu como sufocante. A conclusão dele é impactante. É muito melhor enfrentar qualquer tempestade vivendo com a presença de Deus do que ter uma calmaria totalmente vazia sem ele. Para deixar isso ainda mais claro, o material traz um exemplo que todo mundo conhece: o Ronaldinho Gaúcho. Pensa bem, ele conquistou todo o dinheiro, status e sucesso que alguém poderia imaginar. Mas aí vem a grande pergunta do texto. Chegar no topo do sucesso material resolve aquele vazio interno? A mensagem central aqui é que alcançar o sucesso sem cumprir o seu propósito original muitas vezes deixa as pessoas ainda mais perdidas e infelizes do que quem não tem absolutamente nada. Loucura, né? Então, se a conta bancária não garante a nossa felicidade, do que ela é feita afinal? É aqui que o orador introduz um conceito grego incrível chamado télios. Normalmente o pessoal traduz isso como perfeição, mas, no sentido bíblico e grego original, não é simplesmente não ter defeitos. Não é ser impecável. Significa, na verdade, atingir o seu propósito. A verdadeira felicidade começa no exato segundo em que a gente passa a operar na função específica para a qual fomos projetados. E para ilustrar isso, a fonte usa uma metáfora genial. Imagina um martelo. Se a gente usa um martelo para bater um prego, ele está sendo télios, ele está cumprindo o propósito dele lindamente. Mas e se a gente pegar um microfone e tentar usar para bater um prego? Bom, além de não conseguir pregar nada, a gente vai destruir o microfone no processo. Faz sentido? Operar fora do nosso propósito espiritual não traz realização, traz a falência total do nosso sistema. Parte 2. O significado de Macários. Entendendo essa questão vital do propósito, vamos dar um passo além. Vamos olhar para a etimologia e para a teologia da felicidade usadas lá no famoso Sermão do Monte. O termo-chave aqui é Macários. Antigamente, os gregos usavam essa palavra para descrever os deuses lá no Olimpo. Eles eram considerados completos, autossuficientes, acima de qualquer dor ou sofrimento. Eles até chamavam a ilha de Chipre de Macária de tão rica que ela era, não precisava importar nada de fora. É um baita contraste com a nossa ideia moderna de felicidade, que é super frágil, dependendo de como está o tempo ou se a conta fechou no azul. Macários é um estado supremo de completude. É uma sentença inabalável, que não muda conforme a previsão do tempo lá fora. E isso nos traz a um momento crucial da nossa análise. Quando Jesus faz o Sermão do Monte, a fonte destaca que ele simplesmente redefine quem alcança esse estado de Macários. A lista é chocante, para falar a verdade. Ela foca em estados que parecem terríveis: os que choram, os perseguidos, os pobres de espírito. E o texto explica que esse pobre de espírito, lá no original grego, não é só alguém sem dinheiro, é um mendigo literal, alguém que não tem absolutamente nada para oferecer, a não ser a própria necessidade. A mensagem é muito radical. Ela diz que a verdadeira felicidade é um veredito divino que chama essas pessoas de mais que vencedoras, virando toda a lógica da nossa cultura de cabeça para baixo. Parte 3. O labirinto do coração. Tá, mas por que é tão absurdamente difícil viver nesse estado de completude inabalável? A resposta está na nossa anatomia psicológica. O orador divide o coração humano nestas três esferas interconectadas: a mente, as emoções e a vontade. O argumento do texto é que esse é o nosso verdadeiro centro operacional. E a lógica aqui é implacável.
Como essas partes estão totalmente ligadas umas às outras, se uma área for corrompida por um trauma ou por um desejo distorcido, o sistema inteiro é infectado. O fluxo natural trava e a nossa percepção da realidade vai para o ralo. Parte 4. A armadilha dos ídolos. E exatamente nesse nosso centro operacional que a gente esbarra no maior obstáculo para alcançar o tal do maquiários. O palestrante chama isso de uma idolatria interna profunda. E só para esclarecer, o material não está falando daquelas estátuas antigas de madeira ou pedra, não. O conceito moderno de ídolo é muito revelador. É qualquer coisa que hackeia o sistema operacional do coração. Se existe uma necessidade gigante de controle, de dinheiro ou até da aprovação de um grupo para se sentir seguro e valioso, pronto, isso virou um ídolo. É basicamente a gente tentando matar a sede de beber no água do mar. Para ajudar a gente a diagnosticar essa condição que é super silenciosa, a fonte apresenta uma ferramenta sensacional chamada o teste de Raquel, baseado numa história bíblica. A pergunta de $1 milhão é a seguinte: o que existe na nossa rotina que faz o nosso coração gritar em segredo, dê-me isso, eu morro? Se alguma coisa for ameaçada e a sensação for de uma perda total de sentido para continuar vivendo, bom, essa coisa deixou de ser só um desejo faz tempo. Ela simplesmente assumiu a direção da sua vida. Parte 5. Ansiedade como bússola. Agora que a gente entendeu a ideia dos ídolos, como a gente sabe na prática que foi capturado por eles? Acredite se quiser, a resposta está em como a gente interpreta as nossas emoções mais difíceis. Olha essa citação aqui. Ela é uma das reformulações mais interessantes de todo esse material. O texto sugere que a gente pare de ver a ansiedade só como um peso e comece a encará-la como uma bússola, um instrumento de diagnóstico espiritual. Sentir um medo absurdo ou uma ansiedade paralisante não é um erro do sistema, é o próprio alarme tocando. Significa que algum falso ídolo, seja sucesso financeiro, a imagem pública, o que for, está sendo ameaçado e corre o risco de desmoronar. Aí, o orador manda uma metáfora que é um belo de um soco no estômago, para explicar por que não dá para misturar a paz verdadeira com os nossos pequenos ídolos de estimação. A pergunta é direta. Alguém tomaria um copo de água pura e cristalina se soubesse que pingaram lá dentro uma única gotinha de urina? Claro que não. E essa ilustração mostra bem que tentar misturar a nossa busca espiritual com essas pequenas idolatrias estraga o copo inteiro. Essa história de pureza parcial simplesmente não existe. Parte 6. O papel da comunidade. Bom, o foco agora é a solução. A prática que a fonte defende para a gente desarmar essas armadilhas. E a diferença entre sentir uma tentação e criar um problema enraizado é ilustrada de um jeito muito simples. Um pensamento de ansiedade, um desejo meio torto, isso é só o pássaro voando por cima da cabeça. Isso acontece com absolutamente todo mundo. O problema de verdade começa quando a gente deixa esse pensamento pousar, se instalar em segredo e ganhar espaço. Aí sim, é deixar o pássaro construir um ninho bem confortável na nossa mente. Certo, mas como a gente impede a construção desse ninho? O palestrante desenha um processo bem prático. O primeiro passo é reconhecer, dar nome para a ansiedade e para o ídolo. O segundo passo é levar isso conscientemente por meio da oração. E não é para contar a novidade para Deus, porque Ele já sabe, mas sim para transferir esse peso. E o terceiro passo é crucial, envolver a comunidade. A fonte bate muito na tecla da palavra suportar. O papel do grupo não é só tolerar os vacilos dos outros, mas dar suporte ativo mesmo. É dividir aquela carga emocional pesada através da confissão e de muita vulnerabilidade. Tudo isso nos encaminha para esse resumo teológico fantástico que o texto faz. Tentar consertar o próprio coração na marra, sozinho, confiando na própria força e num monte de regras, é o que ele chama de comer da árvore do conhecimento. Inevitavelmente, isso vai levar ao isolamento e ao colapso. Por outro lado, a verdadeira restauração e aquele estado de felicidade completa exigem que a gente mude de lugar, indo para a árvore da vida. E isso significa depender única e exclusivamente da graça, aceitando que a nossa verdadeira força, na grande maioria das vezes, está em admitir a nossa própria fragilidade. E para fechar essa nossa exploração com chave de ouro, fica aqui uma provocação para a gente refletir com calma. Pensando em todo esse labirinto maluco do nosso coração, no nosso verdadeiro propósito e na precisão daquele teste de Raquel, quais ídolos estão mandando no seu centro operacional neste exato momento? Identificar essa raiz pode ser, sem dúvida nenhuma, o primeiro e mais importante passo para acessar aquela paz que excede todo entendimento. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!